Voar é uma coisa divina. Nós humanos não fomos feitos para isso, senão teríamos asas. Acontece que, historicamente, o desejo de voar foi tão grande e a vontade de estar lá em cima foi tão pujante que, depois de muito errar e se machucar tentando, nossa raça terrestre conseguiu, enfim, seu par de asas. No começo, as coisas eram poéticas e rudimentares. Hoje em dia, até quem não gosta de voar, voa. Motores fortíssimos, asas largas, cheias de óleo e combustível inflamável, montes de pneus. 500 pessoas sentadinhas lá dentro e o monstruoso avião arranca do chão e voa para o destino pretendido. Nesses casos, a sofisticação aerodinâmica casou-se com a força bruta, em favor do transporte, do que quer que precise ser transportado. Mas ainda existe lugar para poesia na aviação. Existe ainda um voar para quem tem o céu como destino. Existem essas máquinas elegantes, esguias, onde a sofisticação aerodinâmica não cede nada a nenhum outro interesse. Onde o aviador voa tanto melhor quanto maior for sua comunhão com a natureza. Onde se voa completamente, dentro do céu e não através dele. Os planadores, com suas asas lisinhas, eles são como aviões do sexo feminino, lindos, curvilíneos, fortíssimos, disfarçados em aparente fragilidade. Eles são máquinas naturalmente sábias, que nos convidam ao paraíso sem nos dar respostas prontas. Num aviãozinho eu vou onde eu quero. Num planador, eu vou para onde der. Se der. Quando der. E se eu tiver competência para isso. O voo com planadores é praticado no Brasil há muitos anos. Já tivemos inclusive produção nacional. Mas há muito tempo a atividade aqui no país tem se baseado quase que exclusivamente em planadores importados, principalmente da Europa, com alguns poucos remanescentes da produção brasileira ainda ativos. Nos idos de 1995, um engenheiro aeronáutico brasileiro formado pelo ITA e 10 vezes campeão brasileiro de planadores, o Sr. Eckhard Schubert, mais conhecido como Eck, percebeu que havia uma necessidade iminente de se produzir novos planadores de instrução primária para uso no Brasil. Ele resolveu então utilizar toda a sua bagagem e desenvolver um sistema amplo de treinamento de voo de planadores, composto não só pelo planador em si, mas também por seus manuais, equipamento de solo e até um simulador de voo. Organizou então uma turma de 70 pilotos interessados no projeto e juntos financiaram o programa inicial, até o voo inaugural do número de série 001, em 2002. O P-1, como passou a ser chamada a máquina, foi desenvolvido no ITA, tendo passado por ensaios e testes de estrutura nos laboratórios do Instituto. O número de série 01 voou mais de 400 horas em ambiente de clube de voo, demonstrando desempenho acima do esperado. Seu comportamento dócil e previsível se encaixava perfeitamente ao propósito da instrução primária. Mas era um protótipo e havia melhorias a ser feitas. O segundo P-1, número de série 2, foi totalmente financiado pelo engenheiro Eck Schubert. Ele mergulhou no projeto com a intenção de afinar o que havia de não ideal no protótipo. O P-1002 voou em 2015. O peso vazio é bastante menor do que a concorrência europeia, e o planador incorpora uma sacada aerodinâmica genial, que vamos explicar daqui a pouco. Para este vídeo, voamos o P-1002 junto com o próprio Eck Schubert. Que privilégio nos encontrarmos com criador e criatura juntos. O P-1 é construído de fibra de vidro. Ele tem 16,5 metros de envergadura e 8,26 metros de comprimento. As asas têm formato elíptico, que propiciam excelente performance, além de serem elegantíssimas. Agora vamos entrar. O canopy se abre para a direita através desta aba, que tem também função aerodinâmica. É um gerador de vórtex que ajuda a prevenir o descolamento da camada na raiz da asa. A primeira coisa que se vê no cockpit do P-1002 é essa grande quantidade de tubinhos de ar. Eles não são parte do planador, estão aí apenas durante o processo de refinamento de uma interessante e exclusiva característica do P-1. Vamos falar sobre isso.
Para que haja otimização de performance aerodinâmica, asas de planadores são desenvolvidas com grande alongamento. Alongamento é a razão entre a envergadura da aeronave e a corda média aerodinâmica dela. Os planadores têm asas compridas, em outras palavras. Entretanto, na ponta da asa, a formação de arrasto é inevitável, o chamado arrasto induzido, que é resultado da turbulência causada pela diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso da asa. O engenheiro Eck resolveu, então, utilizar um avançado estudo aerodinâmico experimental e desenvolveu um sistema de sopro nas pontas das asas, que acaba por diminuir o efeito do arrasto da aeronave. Esse estudo, baseado na tese de doutorado do Sr. Rogério Frauendorf de Faria Coimbra, nunca havia sido colocado em prática. O sistema é basicamente um extrator de ar da cabine. Estas aberturas nas pontas de asa, devido à posição em que estão, provocam durante o voo um movimento de ar escapando por elas. O ar que escapa pela ponta de asa é sugado do cockpit através de dutos por dentro das asas. Esse ar escapando diminui o arrasto induzido, como determinado no estudo aerodinâmico do Sr. Coimbra. Esta sucção causada no cockpit puxa o ar externo através das frestas do canopy, o que faz com que haja absorção da camada limite ao redor da cabine, diminuindo também o arrasto parasita. O sistema ainda está em fase de testes no P1002, como se pode notar pela grande quantidade de tubinhos de ar, mas os resultados têm sido promissores. O projetista explica. Então, o que nós estamos medindo aqui é a diferença de pressão entre a pressão interna, que tem um tubinho, e a pressão estática externa ao longo do canopy em 8 pontos, né, para saber se o extrator de ar de cabine realmente cumpre a sua função de fazer uma sucção na cabine e chupar o ar pela fresta do canopy, melhorando o escoamento do ar em torno da fuselagem, na fresta do canopy. Essa é a finalidade. Como é comum nos planadores, os ocupantes vão basicamente deitados. Não é super fácil de entrar e sair, mas uma vez que se está instalado lá dentro, não é desconfortável, mesmo com o uso do paraquedas. Há bom espaço para a cabeça e espaço suficiente para os ombros. Os pedais são ajustáveis e as pernas cabem tranquilamente. O voo solo é feito no assento dianteiro. O painel do P1002 está equipado com instrumentos básicos como velocímetro, altímetro, variômetro, bússola e também possui este indicador de velocidade ideal a ser voada. Esse instrumento incorpora a teoria de MacReady, que, simplisticamente falando, mostra a velocidade ideal a ser voada, baseada nas condições da atmosfera e na curva de razão entre o avanço e o afundamento do planador, a famosa curva polar. Voa-se o P1 com a mão direita. Sobre o manche existe um PTT. Esta alavanca azul comanda os freios aerodinâmicos. Puxando este T amarelo, abre-se o gancho, onde se prende a corda de reboque. Aberto. Aberto. Fecha. Fechado. Fechado. Aqui é o compensador de arfagem. Esta é a trava do canopy. O planador está equipado também com rádio e transponder. O P1002 tem painel completo no assento dianteiro, e no dia do nosso voo ainda tinha apenas um velocímetro no banco de trás. Esta questão será facilmente solucionada com os displays eletrônicos disponíveis atualmente, leves, finos e com informações completas. O P1 possui tanque de lastro de água com capacidade para 107 litros. Esse recurso, incomum em planadores de instrução, é bem-vindo em campeonatos, pois quanto maior a massa do planador, maior é a velocidade ideal de planeio dele. E quando o lastro não for mais necessário, ele é alijado em voo, através deste comando. Vamos voar. Diferentemente dos aviões, decolar com um planador não é só uma questão de dar partida e avançar a manete de potência. É preciso uma equipe. Claro. Vambora? Bora. Peraí que eu vou empurrar também. Leva-se o planador à cabeceira, prende-se a corda ao nariz do planador, Aberto. Fecha. Fechado. Fechado.
O piloto rebocador estica a corda. Alguém segura a asa do planador para o início da rolagem. E, enfim, o P1 possui razão de planeio de 1:37, muito boa para um biplace de instrução e superior à concorrência europeia. Comparado ao voo com aviões, os planadores exigem bastante pedal em toda a curva e a razão de rolagem é lenta. O P1 é aprovado para mais 6,4 a menos 4,4 Gs. Que delícia! Tivemos uma satisfação verdadeiramente única em conhecer o P1002. Que maravilha voar essa máquina eficiente e linda, prática e revolucionária. E passar um tempo no planeta do voo à vela, onde se está sempre rodeado de natureza e de gente que ama o céu e que conhece muito sobre voo, sobre voar e sobre fazer voar. O P1 tem tudo o que precisa para substituir com vantagens os planadores europeus sendo utilizados atualmente na instrução primária, tanto aqui no Brasil como em qualquer canto do planeta. Que esse genial planador brasileiro voe cada vez mais alto e atinja todo o potencial que demonstra ter.